Olá, espero que estejam bem. Aqui está tudo muito bem. Outro domingo, outras perguntas. Hoje vou responder sobre a minha experiência de imigração. Eu estou a fazer este vídeo em colaboração com outras pessoas que estão a responder também sobre a sua experiência de imigração noutros países, por exemplo, no Canadá, na Inglaterra, na Suíça e outros. Por isso, deixo aqui na descrição a lista dos canais que estão a participar neste desafio e depois vocês vão lá ver se quiserem. Então, eu vou começar a responder às perguntas, elas são muitas e eu não quero alongar demais este vídeo. Então, a primeira pergunta é o meu nome e a minha idade. Então, o meu nome é Susana, eu tenho 42 anos. A minha nacionalidade é dos meus pais. Eu e os meus pais somos portugueses. Em que cidade nasceu? Eu nasci em Vila Real, que é na região de Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Quais as cidades onde já viveu no seu país? Eu já vivi em Cascais e também já vivi em Viseu. Há quanto tempo é imigrante? Não, em que país e cidade vive atualmente? Eu atualmente vivo na Alemanha, na capital, em Berlim. Já viveu em outro país? Qual? O meu marido foi imigrante em Moçambique e eu também estive lá com ele há algum tempo. Há quantos anos é imigrante? Eu sou imigrante desde 2013, portanto vai fazer 8 anos. Com quem vive atualmente? Eu vivo com o meu marido e com os meus 2 filhos. Tem familiares aí a viver? Em Berlim não, mas na Alemanha tenho uma prima, só que ela vive bem longe daqui, perto de Frankfurt. Qual foi o motivo que a levou a deixar o seu país? Então, eu não deixei o meu país por desemprego ou por dificuldades económicas, mas sim porque eu queria que a família se juntasse. Eu era professora e em Portugal os professores têm e tinham uma vida um pouco complicada. Eles num ano estão numa cidade a dar aulas, no outro ano estão noutra cidade, é um bocadinho a sorte, ficarem perto ou longe. Enquanto eu era casada e não tinha filhos, eu ia e não tinha problemas. Mas depois que nasceu a minha filha, eu não consegui imaginar deixar a minha filha com os meus pais e ir dar aulas para outra cidade e o meu marido estar noutra cidade. Depois o meu marido estava a gerir um projeto numa empresa portuguesa e o cliente foi convidado para vir para a Alemanha e eles quiseram que o meu marido viesse gerir o projeto para a Alemanha e então nós resolvemos vir todos. E desde aí estamos juntos e estamos a conseguir criar os nossos filhos juntos na mesma cidade, o que é muito bom. E é assim que eu acho que deve ser uma família, com toda a família junta a criar os filhos. Como foi a sua adaptação ao país? A minha adaptação ao país foi boa, mas eu quando cheguei aqui à Alemanha tive logo um baque, porque eu cheguei em junho de 2013 e em agosto de 2013, não é passado 2 meses mais ou menos, eu descobri que estava com uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que ocorre não no útero, mas fora do útero. Portanto, é uma gravidez que não pode avançar. Eu tive que ir ser sujeita a uma operação, não é? Tive que fazer uma laparoscopia e foi um bocado complicado, porque eu cheguei aqui cheia de esperança, cheia de sonhos e aconteceu-me logo aquilo. Mas pronto, eu recuperei bem e agora estou bem e depois adaptei-me até bem, porque eu sou uma pessoa que me adapto facilmente às várias situações. O que eu gosto mais na Alemanha é o civismo das pessoas. As pessoas pensam muito no próximo. Por exemplo, na estrada, na condução, as pessoas aqui cedem passagem, deixam passar, enquanto que em Portugal as pessoas estão sempre à pressa, querem ser sempre os primeiros a chegar. Aqui não. Aqui as pessoas são extremamente cívicas na condução, em tudo isso. Eu vou-vos até dar um exemplo. Se aqui aparecer uma ambulância com o sinal de socorro ou um carro de polícia, automaticamente o trânsito para, as pessoas não avançam e todas as pessoas se vão encostar umas às outras e até subir passeios ou o que for, para que a ambulância possa seguir e a pessoa que está ali em sofrimento possa ser tratada. Portanto, isso eu admiro muito aqui nos alemães, que é esse civismo, esse pensar no próximo. O que eu menos gosto, eu tenho que dizer a língua, porque é uma língua muito diferente da nossa, mesmo a construção frásica é muito, muito diferente. Normalmente os verbos vêm no fim e isso é muito complicado. E também, ao mesmo tempo, os alemães são um pouco frios. É difícil criar relações de amizade aqui, porque os amigos que eles têm são os amigos que eles têm desde a primária. E se chega aqui alguém novo, eu não sei se em todas as cidades da Alemanha é assim, porque eu moro numa cidade enorme, tem quase 4 milhões de habitantes, e eu acho que nas capitais dos países as pessoas estão assim um bocadinho mais frias e distantes. E aqui eu noto isso, e já me disseram que em cidades mais pequenas a realidade é um bocado outra. Mas eu não sei, portanto eu vou dizer o que eu gosto menos aqui, é um bocadinho essa frieza e essa distância que os alemães impõem a si mesmos, e podemos estar aqui há muitos, muitos anos e é difícil nós aproximarmos-nos deles e conseguir ter uma relação de amizade com eles. Você fala a língua do país onde vive atualmente? Sim. Eu, quando vim para a Alemanha, fui logo para um curso de alemão.
comecei a aprender, mas depois tive o meu filho, tive que parar. Depois, entretanto, quando o meu filho ficou maiorzinho, eu fui outra vez. Tenho o nível B1, já andei a estudar para o nível B2, que é um nível bom já, não é? E consigo falar com a língua, consigo perceber. Claro que se vocês me puserem a ouvir um discurso de um político, vai haver ali algumas palavras e algumas partes que eu não vou compreender. Mas no meu dia-a-dia consigo me entender muito bem em alemão, sim. Em que situação fala a sua língua materna? A minha família, com o meu marido é português, trabalha para uma empresa alemã, mas como trabalha uma multinacional e trabalha para o Egito e para a Índia, a língua que se fala dentro, mesmo aqui na Alemanha, é sempre o inglês, é a língua oficial da empresa, por isso nós falamos aqui em casa sempre o português. O alemão falo com os colegas dos meus filhos, com os pais dos colegas dos meus filhos, e também às vezes com a minha filha, estamos a ler um livro, ou quando ela está a estudar alemão e eu a ajudo, aí falo alemão, e também com as vizinhas, no supermercado, em todas essas situações fora de casa, no médico, eu falo sempre alemão, sim. Quais as diferenças do seu país e do país onde vive? Falo das que gosta e as que gosta menos. Pronto, isto também dava outro vídeo. As diferenças é basicamente, claro, já há aquelas diferenças óbvias, que é o clima, a comida, tudo isso, mas eu acho que a principal diferença é as pessoas. Acho que as pessoas aqui são muito diferentes de Portugal. Para o bem, tem situações boas e situações más. Nessa parte do civismo e do pensar no outro, eu acho que é muito melhor aqui. Mas também acho que as pessoas aqui não se preocupam tanto, pelo menos aqui em Berlim. Estou a falar da minha realidade aqui em Berlim, não sei nas outras cidades mais pequenas, acredito que seja diferente. Mas aqui as pessoas vivem muito a sua vida e até desconfiam um bocadinho do vizinho porque é diferente e não há aquela tentativa. Eu posso-vos dizer que eu moro aqui há bastante tempo e tenho aqui várias vizinhas, que eu passo por elas e digo-lhes bom dia, ou olá, hello, não é? E elas não me respondem, portanto é muito impressionante isso. As pessoas não são delicadas, são bastante sinceras e frontais aqui, não é? Coisa que em Portugal as pessoas não são. Por vezes as pessoas em Portugal dizem uma coisa e estão a pensar outra, e aqui não acontece isso. Aqui as pessoas dizem o que pensam, mas às vezes elas são frontais demais e não há aquela delicadeza, não há aquela, pronto, aquele perguntar se está tudo bem ou assim. Gosta de viver no país onde vive? E porquê? Gosto, lá está, gosto de viver no país onde vivo, gosto de viver na Alemanha, porque a qualidade de vida é muito melhor. Aqui, por exemplo, o meu marido tem um horário de trabalho e é aquele horário de trabalho que ele faz. Enquanto que em Portugal, muitas vezes, eram 8 da noite e ele ainda estava no trabalho. E aqui não, há aquele horário e esse horário é cumprido. Também é outra das coisas que eu gosto na Alemanha, é isso. O horário é cumprido, as pessoas trabalham muito e bem no seu horário de trabalho, mas não há horas extras, enquanto que em Portugal é dado adquirido que as pessoas vão ficar mais tempo no trabalho. E aqui não, aqui as pessoas, o horário de saída é às 5, então às 5 as pessoas estão a sair do trabalho. Aconteça o que acontecer, as pessoas estão a sair do trabalho às 5. E isso é muito bom. Isso dá mais qualidade de vida à família. E o que gosto mais aqui, como eu já tinha dito antes, é a família estar junta. O meu marido não está a trabalhar a 200 km daqui, eu não estou a trabalhar a 300 km da minha filha, nós estamos com a nossa família junta e eu acho isso muito, muito importante, porque a família é para estar junta. Pretendo viver futuramente aí ou voltar para o seu país? Pronto, eu pretendo voltar para o meu país. Eu quando vim para aqui foi sempre uma coisa temporária. Eu não vim para aqui com aquela ideia de eu estou desanimada com o meu país, estou triste, porque eu tenho amigos meus que parece que ficaram ofendidos com o país por não ter oportunidades de trabalho ou qualquer coisa e nem sequer lhes passa pela ideia voltar para Portugal ou assim, mas eu não, eu quero voltar para Portugal porque é lá que está a minha família e eu aqui sinto sempre, há sempre alguma coisa que falta, por melhores que sejam as coisas, por maior coordenado seja ao fim do mês, aquela coisa falta ali e aquele buraco a gente não consegue preencher com coisas, ou com compras, ou com dinheiro, não é? Qual é a sua profissão no estrangeiro? Qual era a sua profissão no seu país? Então, eu era professora em Portugal, aliás, eu sou professora, porque foi para isso que eu estudei. E aqui eu não trabalho fora de casa, trabalho só em casa, sou dona de casa e mãe a tempo inteiro. O que mudaria no seu país para poder voltar a viver junto dos seus familiares? Falar a sua língua materna. Falar a minha língua materna, continuo a falá-la. Faço questão que os meus filhos falem português e escrevam o português. Isso é mesmo muito importante para nós. Nós fazemos um grande esforço para que isso aconteça. O que é que eu mudaria no meu país? Muita coisa. Acho que Portugal precisa de uma grande mudança para que as pessoas se sintam lá melhor, tanto a nível de leis de trabalho, como a nível da própria sociedade, a maneira como está construída a sociedade, que eu acho que em Portugal
funciona muito a nível de cunhas e de conhecimentos. Se conheço aquela pessoa, arranjo emprego naquele sítio, se não conheço, não arranjo. E aqui eu acho que não, acho que aqui funciona mais por mérito. Também haverá, provavelmente, esse fator K, que eles aqui dizem também, mas acredito que será em menos quantidade, e aqui o trabalho é mais valorizado. As pessoas aqui trabalham e são valorizadas pelo seu trabalho. Não há aquela ideia de que o patrão faz um favor em dar trabalho àquela pessoa e em lhe pagar ao fim do mês. Não. Aqui, tanto o patrão tem a sua parte, não é? Faz a sua parte, mas o empregado também é muito importante e é muito valorizado aqui. Aqui é muito valorizado o trabalho e as pessoas são muito valorizadas aqui, coisa que em Portugal eu acho que não. Eu acho que em Portugal, claro, como aqui é um país mais rico, é normal que também se valorize mais, tanto em ordenado como em tudo. Aqui o trabalho é muito, muito valorizado e as pessoas trabalham muito, mas também têm os seus tempos livres e esses tempos livres também são muito valorizados, enquanto que em Portugal, por vezes eu lembro-me, o meu marido, estávamos de férias e assim, muitas vezes lhe ligavam a perguntar isto, ele tinha que ir ao computador, resolver problemas, e aqui isso nunca aconteceu. Eles fazem questão que as pessoas vão de férias e que as pessoas aproveitem bem as férias. Eu isso acho muito, muito importante e gosto muito disso aqui na Alemanha. Qual foi a maior dificuldade que viveu aí? A maior dificuldade que eu vivi aqui, eu já vos falei, foi a gravidez ectópica que eu tive mal cheguei aqui. Foi um momento muito complicado. E outro momento complicado também foi quando o meu filho tinha mais ou menos 2 meses. Eu comecei numa quinta-feira a sentir uma dor aqui na garganta, que foi piorando, e no domingo eu já não conseguia nem comer nem falar. Eu tinha as amígdalas inflamadas, principalmente uma delas, e então eu tive que ser operada na altura. O meu filho amamentava, não é? Ele era ainda muito pequeno, tinha para aí 2 meses, mas correu tudo muito bem porque eu fiquei num quarto sozinha com ele, pude continuar a amamentá-lo. E pronto, eu recuperei bem, mas foi um momento complicado, claro, com um bebê assim pequenino, ter que ir para o hospital, ter que ser operada. O melhor momento que eu vivi aqui foi, sem dúvida, no dia 7 de Abril, do nascimento do meu filho. Foi um momento maravilhoso, correu tudo muito bem. Eu estava com algum receio, porque eu ia ter um filho num hospital onde eu, na altura, não falava a língua, eu percebia muito, muito mal na altura. Mas correu tudo muito bem, eles chamaram uma médica que falava inglês, e foi tudo ótimo. Acho que se estivesse em Portugal não teria sido melhor tratada do que aqui. Você gosta do seu país? Fala um pouco do que o seu país representa para si. Eu acho que esta pergunta também dava um vídeo inteiro. Assim, o meu país é as minhas raízes, é a minha família, é onde eu vou recarregar baterias. Todos os anos eu vou mais que uma vez a Portugal. Houve anos até que eu já fui 3 vezes a Portugal. Eu acho que isso é muito mais importante do que ter dinheiro no banco. Eu acho que é muito importante nós mantermos os laços com a nossa família, porque eu noto, por exemplo, os meus filhos são pequenos. O meu filho fez agora 6 anos. E nós passamos agora, por causa da pandemia, mais de um ano sem ir a Portugal. E eu noto que lá há certas pessoas que eu lhe falo da prima e ele já fica assim, quem é, já não sabe muito bem. Para quem tem filhos pequenos no estrangeiro, eu acho muito importante manter a língua e fazer visitas frequentes ao seu país. Isso eu acho muito importante e nós pelo menos fazemos questão. Eu compreendo que há pessoas que se calhar não se importam com isso, não querem saber, mas para nós é mesmo muito importante manter a língua e manter também essas visitas frequentes à família, para que a família seja família e não seja só o avô ou a avó, ou por isso, pronto, é a minha opinião. Foi por estar a viver noutro país que abri um canal no YouTube. Antes de ter o canal eu tinha um blog. Eu, quando vim para a Alemanha, criei um blog porque eu gosto muito de escrever, é outra das minhas paixões. E mais tarde fui para o YouTube. Descobri outros hobbies desde que fui para o seu país. Descobri, além do YouTube, eu não descobri um hobby, descobri uma paixão, que é a cozinha. Eu sempre cozinhei, venho de uma família de mulheres cozinheiras, não é? Vivi volta das panelas, mas desde que vim para a Alemanha comecei a pesquisar, a ler livros, a ver programas, a ter tempo para fazer experiências, porque eu acho que a cozinha também é muito baseada em experiências, e descobri mesmo o amor pela cozinha e gosto mesmo muito de cozinhar. Aquilo para mim é uma terapia. Como define a sua pessoa como imigrante agora? Ser imigrante tornou-me uma pessoa melhor, uma pessoa mais tolerante e uma pessoa muito mais forte. Sinto-me uma pessoa muito mais fortalecida agora, porque ultrapassei todas estas dificuldades, não é? Da língua e de alguns problemas e de criar crianças fora do nosso cantinho. Por exemplo, quando eu fiquei doente, quando eu tive que tirar as amígdalas, eu tive que chamar a minha mãe, porque o meu marido tinha que trabalhar, eu tinha a minha filha pequena, apesar do meu filho estar
comigo no hospital, ele esteve sempre comigo no hospital. Eu não tinha quem deixar a minha filha, então a minha mãe, tipo, a nossa bombeira de serviço, veio de Portugal, assim, a correr de urgência aqui para a Alemanha para poder ficar com a minha filha enquanto o meu marido estava no trabalho. É aquelas situações, nós não temos às vezes a quem recorrer e isso é complicado, mas também nos torna uma pessoa mais forte e a pessoa compreende que realmente consegue as coisas, consegue criar os filhos, consegue levar a vida para a frente, consegue muitas coisas que se calhar quando se fica na nossa zona de conforto não conseguimos ver, não conseguimos fortalecer-nos e não conseguimos ver que somos capazes e realmente nós somos capazes de muitas coisas. E acho que ser imigrante também nos ajuda um bocadinho a isso, a perceber que somos capazes de ir para um país estranho, somos capazes de nos adaptar, somos capazes de aprender uma língua muito diferente da nossa e somos capazes de muita coisa. Nós somos capazes de muita coisa. Ouçam-me e metam na vossa cabeça, vocês também são capazes de muita coisa. Então, a última coisa que diz é: leia o refrão do hino do seu país. Heróis do mar. Ai não, Heróis do Mar, eu não sei muito bem o hino, mas haja armas, pela terra, sobre a terra e só. Meus amigos, não sei muito bem o hino. Adoro Portugal, mas não sei muito bem o hino. Vou deixar aí o hino a passar um bocadinho no fim do vídeo. Este vídeo já está assim gigante e então eu vou-me despedir. Não sei antes dizer-vos e pedir-vos para irem visitar o cantinho dos meus colegas. Lá têm experiências de imigração, que todas são diferentes, relatos dessas experiências e também receitas de várias regiões do mundo e por isso visitem, de certeza que vão gostar. Um grande beijinho e tchau!